desesperados para reagir e não sabem como. Então, o problema de 5 décadas de pacto social, e o que é que eu vos digo quando é pacto social? É que na Europa vigorou nos últimos, enfim, desde a década de 80, na Europa vigorou o sistema de concertação social. Os sindicatos estavam habituados a dizer assim: vai haver aos 5% de aumento salarial, senão nós fazemos greve. Às vezes faziam um dia de greve e o governo dizia 3% e eles 2,5%, fica 2,9%, vamos para casa. Nos últimos anos, fizeram 15 greves gerais na Grécia. E a cada greve geral vinha um corte salarial ainda maior. Fizeram 5 greves gerais em Portugal. A cada greve geral, houve uma greve geral que o governo anunciou no dia a seguir um novo pacote de medidas, a seguir a greve geral. E claro, milhares de trabalhadores entregaram o cartão do sindicato e não fazem mais greve geral. Então, o problema tem a ver que os métodos do pacto social são... A conclusão não é que a burguesia é politicamente forte. E eu acho que essa é uma conclusão muito equivocada. A burguesia mundial está desesperada. Vejam, estão incapazes de gerir milhares de trabalhadores que chegam à Europa. Tem uma guerra civil na Ucrânia, tem a queda das bolsas chinesas, tem uma elevação brutal do custo unitário do trabalho nos Estados Unidos. Não há nenhuma força da burguesia mundial. Isso não é verdade. Mas há um brutal enfraquecimento das organizações dos trabalhadores. Uma atomização desesperante, e aquelas organizações que existem têm um programa reformista, maioritariamente, mas mesmo os sindicatos que querem ser combativos não sabem hoje como reagir. O único exemplo excepcional disso é um sindicato que eu estudo, não por acaso eu estudo porque eles são o único contra-exemplo desse processo, é o Sindicato Internacional dos Trabalhadores Portuários, que cada vez que há qualquer tentativa de precarizar os trabalhadores portuários na Europa, eles param os portos da Europa de forma internacional. E eu acho que esse sindicato eu chamo sempre a atenção para esse sindicato, porque, obviamente, se nós vivemos num processo de cadeia produtiva, hoje é muito mais fácil e mais barato paralisar a produção do que era há 40 anos atrás. Nós podemos parar hoje um hospital só parando a admissão informática ao hospital. Então, os médicos podem fazer um pequeno fundo de greve, os enfermeiros, e parar a admissão, e você para o hospital todo. Não há a falta de imaginação, a concertação social dominante, tudo isso. Agora, não há nenhuma impossibilidade objetiva de enfrentar essas medidas com formas de luta. O que há, de fato, é uma necessidade asfixiante, desesperante, de reinventar as organizações e as formas de luta. Eu sou muito confiante na Europa, se querem que eu vos diga, com muita sinceridade. O nazifascismo foi derrotado há 60 anos atrás. A maioria da Europa não é socialista, vive o trauma da União Soviética, mas é profundamente democrática. Então, a ideia do Marx de que a pauperização absoluta leva à instituição de regimes bonapartistas como a única forma da burguesia governar com estabilidade e extração e aumentar a extração de mais-valia, para mim é hoje impossível na Europa. E por isso eu acho que quando os trabalhadores dizem que têm medo, eles não fazem ideia do medo que a burguesia tem. Porque a última arma da burguesia hoje para governar nesse processo de retrotração social é um governo bonapartista, é um regime bonapartista. Não é possível hoje voltar num médio prazo a regimes bonapartistas na Europa. Então nós estamos numa bifurcação histórica em que de facto a classe trabalhadora tem muito mais força do que ela pensa e a burguesia tem muito mais medo do que diz. Obrigada pela vossa atenção. Bom que essa fala final da Raquel nos anime a pensar o próximo período da luta, né? Eu vou abrir, então, para as inscrições. Como está gravando, todo mundo se dirige e utiliza o microfone aqui na frente.
e se identifica porque é importante para a gravação, para a transmissão, tá? Então, está aberto quem quer se inscrever, fazer pergunta, enfim, se colocar, pode levantar a mão e dizer o nome. Quer falar? Tá, mas eu. Se você quiser, ver se está bem aquele ali. Não? Acho que vejo esse. Isso aqui sim. Então, boa noite, eu sou o Antônio Carlos Mazeu, sou professor aqui do programa de pós-graduação em Serviço Social. E, bom, eu gostei muito da sua fala, mas eu tenho algumas divergências, né? E vou colocar aqui minhas questões. A primeira questão que me parece é o seguinte, só para situar, o Brasil é o sexto país capitalista do mundo, né? Então esse largo processo de proletarização já ocorreu, né? Existem ideologias que tentam mascarar esse largo processo de proletarização, mas isso já ocorreu. Agora, a minha questão é a seguinte, que eu queria que você me ajudasse a compreender a tua postura. Você falou o seguinte, na Europa, o processo de desmonte das conquistas sociais, daquele largo processo pós-guerra do Estado do bem-estar social, começa nos anos 80, portanto antes da queda do Muro de Berlim, que é 89. Eu diria o seguinte, é um desmonte que começa inclusive com a crise da experiência socialista do leste europeu, que não começa em 89, começa junho. Mas por outro lado, quer dizer, todo o núcleo de resistência que manteve as conquistas dos trabalhadores até o seu desmonte, foi exatamente nessas centrais sindicais ligadas aos partidos comunistas, né? CGTP em Portugal, CGT na França, né? TDL na Itália e assim por diante, né? A própria central dos trabalhadores na Grécia, ligada ao KKE, ao Partido Comunista Grego e tal. Então, eu queria entender como é que isso ocorre. Se você me explicar o seguinte, olha, em alguns países onde houve uma implosão dessa resistência, caso da Itália, a TGL passou por um processo desagregador, né? O próprio presidente da TGL passa a ser presidente de Bolonha, prefeito de Bolonha, e desagrega, é um dos caras que vai começar a trabalhar para o desmonte da estrutura do bem-estar social. No caso da Itália, o artigo 18 da Constituição lhe garantia o pleno emprego. Mas me parece que, por outro lado, quer dizer, o resultado não está nos sindicatos, mas está na crise do processo da experiência do leste europeu, que criou um impacto, e na brutal ofensiva neoliberal que se dá na sequência do fim da queda do Muro de Berlim, né? 89, e que vai ganhar a primeira materialidade na Europa com o Tratado de Maastricht em 92. Então, são alguns pontos para a gente fazer alguma reflexão, né? É isso. Só queria te ouvir, mais nada. Mas depois você... Lá, vamos, né? Tá. Então, Murilo, se apresenta. Vê se tá bom. Não, pega aquele lá. Tá bom. Alô. Bom, eu sou Murilo, prazer te conhecer, eu estudo Direito aqui na PUC, também participo do movimento estudantil, sou de um coletivo aqui de movimento estudantil que chama Estopim, ligado à ANEL, e também a gente participa da Frente de Esquerda, né, junto com a ProPuc e outros coletivos aqui de movimento estudantil. Eu acho que tem um tema que é muito importante com relação ao que você comentou, que é a discussão sobre a União Europeia, né? Eu acho que é um debate importante, tendo em vista toda a questão agora dos refugiados, né? Ligado com a crise do capital, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco do ponto de vista da sua experiência em Portugal, como é que você avalia o projeto da União Europeia hoje, né? Se é possível já a gente fazer um balanço do que significou esse bloco político, no sentido de que acho que no início ali da União Europeia existiam várias discussões se de fato era uma iniciativa
no sentido positiva para os países menos desenvolvidos europeus, né? Para além Portugal, Grécia, ou não. Acho que hoje a gente vê o exemplo da Grécia, né? A crise é muito grande lá, e a gente vê um fortalecimento ainda maior da Alemanha, né? Como um país imperialista e líder muito, né, da União Europeia. Eu queria que você comentasse isso. Obrigada. Quem mais quer fazer alguma questão? Ninguém fala? Convenci toda a gente. Convenceu. Bom, eu vou fazer uma pergunta então para você, Raquel. Não, eu também queria nessa discussão que você, né, conclui dizendo, né, que na realidade a burguesia hoje, né, tem medo, e vários medos do ponto de vista internacional. E de outro lado, não é, como é que a gente retoma do ponto de vista da classe a perspectiva histórica, né? E você deu muitos elementos aí, do pacto, da cooptação, etc. Eu queria que você colocasse um pouco os desafios, quer dizer, do ponto de vista da luta sindical, da luta popular, a atomização, a dispersão e parte de movimentos sociais e sindicais importantes cooptados, estadistas e governistas, né? Não precisa ir longe, o caso do Brasil, nós estamos tendo uma tensão, por exemplo, não sei longe, a MST, né? Onde eles de fato assinam a própria Frente Brasil Popular, enfim, defesa contra um golpe, etc. E a perspectiva, de outro lado, no campo de esquerda, de uma unidade de luta e ação, de uma frente classista, para retomar uma posição e não entrar na disputa interburguesa, né, que se trata disso, ou seja, a retomada da autonomia e independência de classe para o próximo período na perspectiva socialista. Então, como é que você pensa um pouco isso, né? E no caso da Europa, com a experiência recente, quer dizer, a Grécia, greves, mobilizações, e nós vimos no que deu, né? Quer dizer, a questão recente do Syriza de se subordinar, enfim, e que na realidade coloca na ordem do dia a perspectiva histórica de um processo de luta revolucionário, né? Então é um pouco nessa direção. Até porque, quer dizer, se a gente for pegar do próprio Marx, no momento em que a decomposição entre as forças produtivas e relações sociais de produção é um tempo de revolução social. Não necessariamente porque os homens poderão ou não fazer sua história. Então, socialismo barbário. Então, eu queria que você tratasse um pouco dessas questões que estão lá e que estão cá para a gente hoje nessa perspectiva. Então, pergunte, pode perguntar. Fala um pouco mais do movimento do precariado. Movimento de precariado. Tá. Mais alguém quer levantar alguma questão, dúvida, problematizar? Não, sim, ela vai responder, cara. Vai esquentando. Então, Raquel, você vai conversando um pouco sobre essas questões e vocês vão se aquecendo um pouco e depois a gente faz nova rodada, tá bem? Raquel. Olha, obrigada pelos desafios, eu não consigo responder a tudo. Eu não acho que os partidos comunistas na década de 80, nas centrais sindicais, tenham resistido a isso. Esses acordos que eu falei das pré-aposentadorias foram subscritos por essas centrais sindicais. Eu acho que é verdade que as centrais sindicais afetas ao Partido Comunista na Europa do Sul e aos partidos sociais-democratas na Europa do Norte são uma espécie de guardiões do Pacto Social. Mas o Pacto Social, mas ao permitirem todas as reestruturações, que no fundo diziam o seguinte: nós conservamos os direitos. Nos direitos adquiridos não se mexe. Os que vêm de novo, vêm sem direitos. Isso foi um tiro no pé. E esse tiro no pé não é exclusivo. Por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Portuários cometeu esse erro também no final dos anos 80. Então, não é exclusivo da burocracia, afeta a União Soviética ou da social-democracia, afeta aos partidos sociais-democratas na Europa do Norte. Isso é um tiro no pé que tem exceções.
eu conheço muito bem, vocês podem ver no YouTube todos os filmes associados a isso, que é uma fração de esquerda não alinhada com nada, que é a corrente sindical de esquerda das Astúrias, onde os operários navais mantiveram até 2008 o estaleiro que era para fechar em 1982. Por quê? Porque se recusaram às pré-jubilações, se chama em Espanha, e fizeram durante 30 anos uma batalha campal, implicava queimar tudo, virar gruas dos estaleiros, uma guerra. Durante 30 anos disseram: nós não assinamos uma pré-jubilação, nós não queremos ir para casa sem trabalho, nós queremos a fixação dos trabalhadores precários. Então, há exemplos, mas eles são absolutamente minoritários, incluindo, há processos desses, os minérios também foram para casa nas pré-jubilações. Então, eu admito que aí a gente tem que sair da história grande e ir à história pequena. Houve minas onde eles assinaram as jubilações, houve minas onde eles demoraram tempo para ser derrotados, houve minas em Portugal, os operários navais da Lisnave tiveram 3 anos de salários em atraso até assinar as pré-jubilações. Então, é gente. Agora, aí temos que perguntar por que os operários da Lisnave ficaram sozinhos em 3 anos de salários em atraso e o resto da classe trabalhadora europeia não se solidarizou com eles. Parte desse processo tem também a ver com os servidores públicos, porque a Europa fez a coisa em 2 momentos. Primeiro, a indústria pesada, e nos anos 90, a seguir a queda do muro, os servidores públicos. Agora os servidores públicos se queixam que estão sozinhos. Claro, como não tem memória histórica, era bom perguntar onde é que eles estavam quando os mineiros ou os operários navais estavam sendo destruídos. Agora, nos remete, claro, para o problema estratégico da política. E esse é um problema que eu não sou capaz de resolver, que eu adoraria contribuir para isso, mas não está de longe nas minhas mãos isso. Que remete para o problema da necessidade da classe trabalhadora, aqui entendida em sentido amplo, operário manual, médio, ter partidos, e eu não acho que há um partido revolucionário, pode haver mais do que um partido, mas remete para a necessidade de ter intelectuais, teóricos, que conseguem compreender o modo de produção capitalista e prever essas políticas desastrosas, porque também é completamente errado do ponto de vista dos dirigentes hoje revolucionários remeter tudo para o eterno problema da cooptação e da burocratização. Eu não acho que é só isso, acho que o problema é muito mais complexo, porque há aqui também, para mim, um divórcio há muitos anos, desde a década de 70, entre os intelectuais e os partidos de trabalhadores. Todos os partidos de trabalhadores hoje ainda têm alguns intelectuais, mas a verdade é que a maioria dos intelectuais emigrou para a universidade e largou os partidos. E à frente dos partidos ficaram também dirigentes que não têm capacidade para ver isso. Então há aqui uma tensão, para mim é um problema sério que eventualmente também pode ter um outro lado, que é o seguinte: os intelectuais também se sentem muito frágeis para se engajar em organizações que, quer dizer, quem é que vai largar um trabalho na universidade para ficar dependente de um partido político? Os partidos políticos também, o que é que eles têm a oferecer aos intelectuais que justifique voltar a haver esse casamento? Agora, eu acho que essa é uma questão central. A autonomia da teoria da política segue sendo uma questão central para resolver no futuro. Sobre a questão da União Europeia, também tenho nunca vi, dizendo a verdade, eu não consigo aconselhar um livro. Você quer compreender a União Europeia? Eu digo assim: lê esse livro. Não há uma produção muito insuficiente, porque era uma discussão interessante, não é? O que é realmente a União Europeia? Será que a União Europeia hoje é exatamente o que era quando se fundou, ou houve mutações qualitativas importantes? Ela é, sem dúvida, um mercado de capitais, a grande portadora que é a Alemanha, ela é o mercado comum da Alemanha, grandemente. Mas é mais do que isso. Por exemplo, os europeus hoje se acham europeus.
Na verdade, foi a burguesia que construiu isso, não foram os regimes, não foram os trabalhadores e os socialistas. Hoje, qualquer europeu se acha europeu. Quando eu era pequena, eu tenho 36 anos. Quando eu era... Bom, primeiro atravessar a fronteira era uma coisa que a gente passava o dia na fronteira de Badajoz, a 200 km de Lisboa. Então, ir à Espanha, os portugueses imigram por mar, não atravessaram na década de 60, mas ir à Espanha é uma aventura. Hoje a Europa é a Europa, nós dizemos, nós somos europeus. Para mim essa é uma grande conquista. Infelizmente a conquista é da União Europeia e da circulação de mercadoria barata e de trabalho barato. Aí tem o outro problema, exatamente, esse é o problema, que é o problema de que vão 400 mil trabalhadores portugueses para a Alemanha ou para a Inglaterra, obviamente pressionar os salários para baixo dos que lá estão, isso gera xenofobia, etc, etc. Então eu acho que o que é a União Europeia eu não sei responder com muita sinceridade, é uma questão... eu acho que não vai... Eu acho que a burguesia não é capaz de salvar a Europa. Eu acho que a gente tem que salvar a Europa da União Europeia. Eu acho que o espectro de uma guerra, ele está aí. Eu não descarto de maneira alguma. E acho que essa vai ser ou uma tarefa da classe trabalhadora ou não vai ser feita. Ou a Europa caminha para outro desastre. Eu não acho que... Vejam, estão chegando sírios com crianças mortos às praias europeias e a União Europeia marca uma reunião de emergência para daí a 14 dias. Essa é a capacidade de resposta da burguesia perante a barbárie. É zero. 14 dias, você marca... E sabe o que aconteceu na reunião do dia 14? Foi remarcada para outubro. Então, essa é hoje a capacidade de reação da burguesia europeia perante a barbárie. Que essa gente não esteja caminhando para uma catástrofe de dimensões incalculáveis, eu acho que estão. Se a classe trabalhadora europeia vai resistir ou não, eu espero que sim. Acredito que há muitos fatores. O Estado Social virou unânime na Europa. Até um conservador sueco defende o Estado Social. O Estado Social é porque a consciência defende muito. Eu estava... ontem eu cheguei a Campinas, ontem exausta, porque eu ando todo dia de avião, e me iam buscar à meia-noite. Eu disse para o motorista, a gente vai ter que esperar mais professores. E ele disse, mais 2, e eu pensei que era coisa de horas, já estava... E eu disse a ele, que eu tenho que falar às 8h30. E ele me disse, mas isso dá mais que tempo? Eu disse, olha, lá de onde eu venho, a gente vai para casa às 8 da noite, 9 da noite, descansa, dorme. Eu disse, eu durmo 4 horas, está ótimo. Eu disse, mas isso não faz bem para o senhor. Eu estava tentando convencer ele que a vida dele é má, e ele nada. 4 horas é ótimo. Eu disse, não, eu trabalho com os estudiosos do sono, faz mal. Mas eu, quando era pequeno, estava 2 dias sem dormir, quando era jovem, bebendo, estava 2 dias sem dormir, eu ficando sem argumento. E aí eu pensei para mim, quando eu vivia na Alemanha ou na Holanda, ou quando eu visito a Noruega, as pessoas vêm para casa às 3 da tarde. Para eles, um português vir para casa às 8 ou 9 da noite é uma barbárie. Eu chego aqui, já acho normal dormir 4 ou 5 horas. Tá vendo? Eu nem quero imaginar se eu vou lá na África subsaariana, não estou vendo. Por quê? Não é... Claro que eu estou falando numa sala, nenhum de vocês acha normal isso. Eu estou brincando com a consciência média dos direitos. Então, isso que eu disse das 3 da tarde na Noruega é verdade. Ou na Holanda, é absoluta verdade. A barbárie que se hoje vive em Portugal, de toda a gente chega a casa às 9 da noite e às 10 colapsa a dormir, é coisa dos últimos 20 anos, porque não era assim. Quando eu era pequena, o rush era às 4h30 da tarde, agora é às 8 da noite que estão as autoestradas entupidas. Por quê? Porque a consciência atrasou-se, a consciência retrocedeu no processo de retrocimento dos direitos sociais. Eu acho que a consciência média dos europeus ainda é a melhor do mundo. Então, eu acho que a consciência média dos trabalhadores europeus, e mais, eu acho que quanto mais a gente vai para o norte da Europa,
melhor é a consciência dos trabalhadores. Eu vou dizendo isso com toda a frontal, porque eu conheço conservadores na Suécia que são a favor da saúde gratuita e da educação 100% gratuita e de pagar impostos para ter saúde gratuita. Então, a consciência a consciência do direito ao trabalho na Europa, ela o Estado Social eu acho que é unânime, o direito ao trabalho está em disputa. A consciência de que não pode haver ditaduras, então uma consciência democrática, liberal, mas democrática. Eu acredito que isso pode ter agora, também pode haver aqui um volte-face, um retrocesso, eu não sei, acho que está tudo em aberto. Há uma elevação da luta de classes, claramente, e está tudo em aberto. Esse processo. Sobre os refugiados, eu quero dizer para vocês que a melhor reação veio dos trabalhadores alemães e austríacos. Então, foi aí. E em Portugal, daquilo que eu consigo observar daqui, veio dos intelectuais e dos liberais e da social-democracia, não veio da classe trabalhadora, porque a reação da classe trabalhadora foi parcialmente, a maioria não. Então, a maioria dos europeus foi a favor de receber os seus refugiados. Na Áustria, rebentaram barreiras. As editoras, grandes editoras tornaram em acesso livre os dicionários de árabe. Médicos se disponibilizaram gratuitamente há caravanas, 130 taxistas se colocaram gratuitamente para ir buscar os refugiados à fronteira. E notem, eles estão todos sob ameaça de prisão, porque é auxílio à imigração ilegal, à busca dos refugiados. A reação na Alemanha, por isso é que a Angela Merkel vai dizer que vai ajudar os refugiados, até agora não ajudou nada, estão nas ilhas ou na Hungria. Então, veio porque a reação da classe trabalhadora europeia foi uma reação, nem sei porquê, nem me interessa, mas foi uma reação de ajuda, não foi uma reação xenófoba. A xenofobia é absolutamente marginal, absolutamente marginal nessa situação. Portanto, eu acho que são sinais animadores, mas que também podem retroceder a qualquer momento. A República de Weimar podia ter dado uma revolução ao fascismo. Não. E aí, novamente, a questão subjetiva é determinante. Eu acho que os desafios são muitos e eu não os conheço. Tem o desafio da capacidade de falar com toda a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem uma nova morfologia, eu sou absoluta defensora disso. Nós não podemos olhar para setores da classe trabalhadora e chamar-lhes privilegiados, etc. Eu acho que a gente tem que ter políticas para toda a classe trabalhadora, não só para uma parte da classe trabalhadora. Tem que distinguir o que é um cirurgião que foi formado durante 14 anos e que ganha um pouco melhor de um dono de uma clínica privada. Tem que distinguir isso. Não pode dizer que um cirurgião, como eu ouço na Europa, o cirurgião ganha 5.000 euros e já é um privilegiado. Isso é um absurdo. Nós não podemos ter essas políticas porque nós estamos fechando todo o debate com a classe trabalhadora. Onde está escrito em Marx que a classe trabalhadora altamente qualificada, que um trabalhador, porque é engenheiro, deixou de ser trabalhador? Onde está escrito em Marx que a classe trabalhadora se define pela qualificação profissional? Em lado nenhum. A classe trabalhadora é heterogênea, é culturalmente distinta, é territorialmente distinta. As cidades colocaram, então no Brasil, vocês vivem isso de forma muito mais dura do que nos outros países. É segregada. Agora, eu, por exemplo, no Brasil, eu brinco com os meus amigos, porque eles falam, eu acho que eles são trabalhadores, são professores universitários que vivem de vender a sua força de trabalho. E eles falam, a classe trabalhadora, como se fossem os negros da periferia. Então, para mim, isso é muito estranho. Porque, para mim, eles são da classe trabalhadora. Diferente classe trabalhadora. As experiências culturais são diferentes, a formação é diferente, o salário é diferente, porque a reprodução biológica de um e do outro trabalhador tem custos diferentes. Agora, não existe toda a gente se autodomina classe média, que é um termo que eu acho horrível, não é? Tem setores médios, mas dentro dos setores médios tem muita coisa. Então eu acho que o desafio dos partidos e dos sindicatos dialogarem com a classe trabalhadora na sua nova morfologia é um grande desafio que está colocado respondendo à sua questão. Não é o único, tem toda a questão das medidas de transição.
Eu acho que o Estado Social foi a contra-revolução em 1945 e hoje ele é revolucionário no sul da Europa. Não há acumulação capitalista e Estado Social no sul da Europa. Eu não sei quais são as medidas de transição no Brasil. Sinceramente, não sei. Acho que essa é uma reflexão que tem que haver aqui uma reflexão de quais são as medidas que dialogam com a classe trabalhadora e que são simultaneamente anticapitalistas. Eu acho que elas hoje, em Portugal, são certamente um pleno emprego. O pleno emprego virou revolucionário em Portugal hoje. Em 1970 era parte dos programas sociais-democratas. Não tinha nada de revolucionário. Aliás, ela era uma realidade. Eu brinco e digo, os sindicatos europeus só defenderam o pleno emprego enquanto havia pleno emprego. Assim que deixou de haver pleno emprego, deixaram de defender o pleno emprego. Isso é verdade que eu estou dizendo para vocês. Claro que está lá no programa de todos os sindicatos, como naqueles contratos de seguro, que tem uma notinha final minúscula, então os sindicatos botam lá o pleno emprego, mas não faz parte das campanhas dos sindicatos europeus. A questão do precariado em Portugal, eu não acho... Em Portugal nunca existiu uma associação de trabalhadores precários com mais de 100 pessoas. Então, foi absolutamente exacerbada pelas redes sociais, a comunicação. Acho que a gente quis inventar coisas onde elas não existem. A maioria dos trabalhadores em Portugal, face à crise econômica, optou por soluções individuais, ajuda familiar ou imigração. Não optou pela organização política. As manifestações em Portugal podem ser muito grandes sem isso abalar o regime. Então, é uma característica até da Europa, eu diria. Não tem... não há... Eu acho que não houve nenhuma organização dos trabalhadores precários, nem nenhuma luta dos trabalhadores precários. Há desespero dos trabalhadores precários. E claro, como que se criam pequenas organizações, a Associação contra a Precariedade, etc., os partidos tendem a empolar o esforço que fizeram meritório. Mas não é verdade. Não há organização dos trabalhadores precários em Portugal. Os únicos trabalhadores que permanecem organizados são maioritariamente sindicatos da função pública com trabalhadores com mais de 50, 60 anos. Eu estou dando dados oficiais para vocês. A taxa de sindicalismo sem os dados dos últimos 3 anos, e os dados dos últimos 3 anos tem casos em que as perdas são de 40%, como o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, o maior sindicato do país de professores, perdeu 40% dos associados. Então vocês podem fazer um exemplo daquilo que se passou no resto. A taxa oficial era de 18% em 2012 no setor público e 9% no setor privado, sendo que as maiores empresas têm a menor taxa de sindicalização. Então, virtualmente, o sindicalismo em Portugal está a acabar, não está em crise. Não está em crise, está a acabar. Sendo que, ainda por cima, os trabalhadores que se mantêm nos sindicatos pagam metade da cota porque perderam 40% do salário. Então, tem sindicatos vendendo patrimônio, por exemplo. Essa é a situação. Essa é a situação dos sindicatos que não sabem abrir-se à nova morfologia da classe trabalhadora. Para mim, era uma história, digamos, era uma crônica de uma crise anunciada. Porque com quem você vai fazer um sindicato? Quem você vai organizar se você não dialoga com os trabalhadores desempregados? São considerados desempregados. É como se não entrassem na categoria de trabalhadores. Então, eu reconheço que é difícil organizar trabalhadores desempregados, mas não se pode colocá-los fora da classe trabalhadora. É um absurdo, então, para nós que estudamos tanto a concorrência capitalista entre os trabalhadores, é um absurdo. Não consigo, não sei responder melhor do que isso. Embora tenha havido muitos desafios, e há muitos que eu não repito. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alô, pronto. Alguma questão, alguma colocação? Para Raquel? Toda a gente cansada, preparada para a grande manifestação. Preparada para a grande manifestação. Eu queria saber se tem mais alguma questão, alguma colocação. Acho que, de qualquer maneira, né, eu penso que as questões que a Raquel está colocando, então eu queria dizer isso, são da maior importância. Eu penso que, na realidade, ela traz, né, essa questão que tem centralidade, que é a nova morfologia da classe trabalhadora, e quando você diz
Como é que faz os sindicatos em Portugal e no Brasil, que não trazem para dentro do sindicato nem os desempregados e nem os trabalhadores terceirizados, né? Se a gente for pensar que cada vez mais, agora no caso brasileiro, nós temos a medida de terceirização, inclusive não só nas funções meios, mas nas funções fins. Se o sindicalismo, não é, do ponto de vista da retomada da sua perspectiva classista, de base, de luta, de organização, não trouxer esse contingente de trabalhadores que na realidade está atomizado, disperso, ou... Viu? Então, dispersos, na realidade eu acho que essa é não queria só marcar que essa é uma questão fundamental. Uma outra questão que a Raquel está trazendo, que eu penso só para a gente pontuar e continuar posteriormente o nosso debate, não é? É a própria relação hoje de esgotamento e a perspectiva histórica da classe trabalhadora do ponto de vista da perspectiva revolucionária. Essa questão nós temos que aprofundar, porque nós estamos vivendo uma quadra histórica que é socialismo ou barbárie, né? Quando você traz, por exemplo, a questão das tarefas da transição, se a gente pensar a reforma agrária, era uma bandeira, ela foi organizada e desenvolvida pelo capitalismo. Hoje, no caso brasileiro, a discussão e a luta pela reforma agrária é uma tarefa dos trabalhadores. Então, como é atual também o programa de transição do Trotsky, por exemplo, em relação aos países, né, aos países atrasados. E aí eu queria só, se não tem mais ninguém, mas eu queria ainda fazer uma pergunta para você. Quando você diz, é uma dúvida que eu tenho mesmo, que eu queria conversar com você. Quando você diz que nos países, claro, a Europa nunca foi um bloco monolítico. Uma coisa é o Sul, né? Espanha, Portugal, Grécia, Itália. E outra coisa, tá vendo para ouvir assim? Melhor, porque isso aqui é uma microfone. Mas agora não dá para ouvir assim? Não, porque eu queria que também a Raquel, que é uma questão, as outras todas a gente vai estar aprofundando. E que a gente espera que a Raquel possa voltar para a gente continuar essa conversa. Mas eu queria ouvir de você quando você diz assim, a consciência média, né, dos trabalhadores na Europa, todo caráter progressista. Desligar o microfone, porque está dando ponto. Gente, assim não dá para ouvir o que eu estou falando? Porque tá os dois ligados aí perto. Agora eu vou falar só Liga o outro. É um barulhão isso aqui. Não dá para desligar esse? Caixa de som atrás de você. Mas eu não quero. Se você conectar, Tira isso. você conectar. Eu não quero. Pronto, acabou. Agora não melhorou? Melhorou. Pronto, 2 microfones. Que isso? Não, o que eu queria que a Raquel pudesse desenvolver um pouco mais, Raquel, você diz assim, a consciência média dos trabalhadores na Europa, né? E você fala, países como a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, citou alguns países, onde eles, um pensamento liberal, eles lutam pelo pleno emprego, eles lutam pela gratuidade. A minha pergunta é, o fato do capitalismo, do seu desenvolvimento desigual combinado, onde os países centrais da Europa tiveram uma menor fosso, digamos assim, entre os mais pobres e os mais ricos, até as custas, né, da superexploração da força de trabalho nos países periféricos, se essa condição não lhes deu uma outra qualidade, um outro patamar disso que você está chamando de consciência. Uma pergunta, não sei, eu comecei a te ouvir e falei, será que isso tem historicamente a ver? Ou não, ou de fato é algo que já é parte de uma cultura da própria consciência desse país. Como é que Bom, eu acho que essa consciência é uma consciência do pós-guerra, uma consciência... Agora, também não é verdade dizer que a acumulação capitalista do pós-guerra se deve não exclusivamente, mas predominantemente à superexploração das periferias. Eu não tenho isso claro, de maneira nenhuma. Até porque a expansão da força de trabalho à escala global é dos anos 90, final dos anos 80, 90, o contentor, a história do contentor. A gente acompanha, pode-se fazer uma história do capitalismo pelo contentor, do capitalismo moderno. Então, eu não tenho isso claro. Eu acho que a alta tecnologia, alta formação da força de trabalho, alta exploração, alta extração de mais-valia na Europa, é que determinou isso e o contexto político da guerra.
e que elevou a consciência dos trabalhadores. Mas é uma consciência também polêmica, eu chamo a atenção para isso. Por exemplo, os estivadores com que eu trabalho, que tem uma consciência internacionalista deliciosa, a gente os ouve, acredita na humanidade, são a favor do fundo de pensões. Eu tento explicar para eles a desgraça que é o fundo de pensões. E eles têm um fundo de pensões na Dinamarca, fabuloso. Alguns deles receberam o fundo de pensões. E então, para eles, o fundo de pensões não é a ideia de que o fundo de pensões dele pode estar a ser aplicado, aí é facílimo, na Petrobras, a destruir a vida dos trabalhadores brasileiros ou outro qualquer. Isso é uma ideia absolutamente abstrata para eles, é uma ideia muito difícil de explicar para eles. Eu acho que é mais fácil se o fundo de pensões falir, espero que esteja para breve, e agora eles vão ficar muito zangados comigo. Acho que isso não vai lá com... Então, eu acho que esses saltos na consciência, da mesma maneira que a consciência de um setor nacionalizado da economia financeiro não veio porque a gente explicou que a banca é um negócio de dinheiro que não pode estar nas mãos privadas. Veio porque o salário dos trabalhadores foi usado para salvar a banca falida. Então, a verdade é que os trabalhadores, a esmagadora maioria dos trabalhadores do mundo tem que passar pelos processos para ganhar consciência deles. Então isso é lamentável, mas é verdade. Obrigada a todos. Obrigada a todos.